Então, é um momento de reestruturação. Por outro lado, o corretor de seguros ganha dinheiro. Ganha não, trabalha para ganhar dinheiro, tá bom? E se trabalhar direitinho, ganha um bom dinheiro. A questão que fica é, faça um paralelo com um médico, tá bom? Faça um paralelo com um médico. Se você tem lá o clínico geral, ele é só clínico. Ele ganha dinheiro. Agora, quando você vai para uma especialização, um cardiologista, um ginecologista, um obstetra, aí já muda de figura. Esse cara ganha mais dinheiro. Então, a especialização é fundamental para o corretor de seguros ganhar dinheiro. Então, se você tem uma afinidade com um determinado tipo de negócio, busque afinar esse negócio, é mais fácil. Eu fiz engenharia. Então eu tenho essa manha da engenharia. Eu vou tentar cair para esse lado, ver o que tem de opção, porque você já sabe conversar com os engenheiros. Eu fiz direito, tem uma área grande de RC. Eu sou da área de logística, eu vou para transporte. E assim sucessivamente. Professor, mas eu não vou vender automóvel? Vai. Mas o automóvel é o que menos te rentabiliza hoje. Saúde rentabiliza bem, mas o automóvel é o que menos te rentabiliza. Você precisa ter uma massa muito grande para rentabilizar em automóvel. Paula, tem o CQC lá, CSQS lá. Depois eu ponho o site deles aqui. Você se inscreve lá e ele vai mandando as newsletters todo dia para você acompanhar isso. Tá bom? Wander, o que aconteceu é o seguinte, a Mafre, ela tinha 3 produtos. Ela tinha um produto que era um produto de risco empresarial até 15 milhões. Ela tinha um segundo produto que ela dava o nome de Apólice Líder, que ia até 50 milhões. E ela tinha um terceiro produto, que é o risco nomeado, que era acima de 50 milhões. Mais ou menos isso. O que ela fez? Ela acaba com a Apólice Líder, ela passa toda a subscrição que envolvia a Policy Leader pro empresarial e pro site. Então, antes, quando tu ia fazer um seguro na Policy Leader, tu tinha que mandar para uma análise de um subscritor. Então, você tinha uma pessoa que olhava o risco, que ia analisar as informações do risco e até deferia ou indeferia, dependendo daquilo. Hoje em dia, não. Você insere no sistema. Se o sistema recusar, a chance da Mafre aceitar é quase zero. Porque é um risco que ela já botou lá como vermelho para ela. Ela não quer aquele risco. E aí, acima de 50 milhões, aí vai para uma análise de riscos nomeados. É isso que mudou. Vou dar um outro exemplo para você. A Zurich, por exemplo, ela até 17 milhões ela opera. Passou de 17 milhões... ela não opera mais, ela só vai voltar a aceitar um risco a partir de 70. Então, cada seguradora tem uma particularidade, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho da nossa apostila, como é que a gente vai levar o curso. Você já está no curso já há um tempo, e você percebeu que a apostila, por exemplo, de pessoas, ela começa num sistema, e ela vai tratando do seguro de pessoas sucessivamente. Ela explica o que são os riscos, como é que se classifica uma apólice de pessoas, como é que se faz um risco de sobrevivência, uma cobertura de risco, depois ela dá as coberturas, depois ela fala do sinistro e acabou. E aí a apostila passou o tempo inteiro falando sobre seguro de pessoas. Você já deve ter visto a apostila de capitalização, idem. Você já viu outras apostilas. Essa apostila ela é totalmente diferente de todas as outras. Cada capítulo dela é uma apostila. Cada capítulo é uma apostila. O capítulo 2 não conversa com o capítulo 4, que não conversa com o 7, que não conversa com o 5. São coisas totalmente distintas. Entendeu? Começou, leu, acabou.
Acabou o capítulo, acabou o assunto. Portanto, não há uma necessidade de uma sequência lógica. Óbvio que tem um assunto ou outro que são parecidos, mas não é a mesma coisa. É tipo coreano e japonês, mas não é a mesma coisa. Entendeu? É parecido só. Espero que não tenha nenhum japonês e nenhum coreano na turma, senão estou ferrado. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? A mim, eu, André, profissionalmente, quero muito que você entenda sobre garantia, porque garantia é mercado, é importante. Seguro de garantia é importante. Quero muito que você compreenda sobre seguro de fiança locatícia, que vai te ajudar aí a fazer uma carteirinha. Quero muito que você entenda sobre seguro de equipamentos. Agora, tem dois capítulos aqui na apostila que, de repente, eu vou te explicar para que você entenda, para que você saiba, mas me desculpe, provavelmente você nunca vai fazer uma operação dessa. Garantia estendida, que nada tem a ver com o outro de garantia, e habitacional. Habitacional, eu te afirmo, chance de você fazer é a mesma do Corinthians se classificar na Libertadores. Agora, exato. Vamos botar 0,01, tá bom? Agora, isso, melhor. Então, quando a gente fala de garantia estendida, Soraya, eu ia falar sobre isso, espera só um minutinho. Ou garantia estendida tem uma chance um pouco maior, pouca coisa maior. Por quê? Soraya, já te falo. A gente tem alguns players no mercado que funcionam bem para te ajudar, uma Chubb, uma Mafre, uma Tóquio, para te fazer um garantia estendida, um Zurich. Mas, por outro lado, você tem a Surant, que ela opera diretamente, muitas vezes, com a empresa, e se ela chegar na tua empresa, ela olha e fala assim, então, a Surant tem essa situação, como você está colocando aqui. A Surant, como você já tem a parceria, é diferente. Mas se ela for direto na empresa, ela tira o corretor e acabou. Ela faz a operação sozinha. Se ela chegar antes de você na empresa. Então, isso pode acontecer. Não sei se você tem ciência disso. E aí, o que ela pagaria de remuneração ao corretor, ela repassa dentro do produto para o segurado. Para o estipulante. Tá bom? Mas a gente vai ver. Eu sei disso, mas eu só queria deixar claro, porque assim, Soraya, você já tem experiência, mas tem uma galera aqui dentro, lembra que eu comentei? Tem uma galera aqui que precisa entender isso. Porque imagina uma pessoa foi lá, fez um baita trabalho numa rede, numa loja, aí aparece um Ansurant lá e olha e fala assim, ó, tira o corretor tá fora, não é meu parceiro, eu vou direto. Eu faço direto. Então, como eu comentei lá no começo da minha aula, para ler a apostila, vocês não precisam de mim. Eu vou, além de dar um feedback do mercado, eu vou explicando algumas situações que vão ocorrer de acordo com cada matéria. Tá bom? Fechado? A gente precisa fazer uma introdução da matéria, para que você tenha ciência. E depois de fazer essa introdução, eu vou fazer uma maldade com vocês, se a gente conseguir terminar ainda hoje essa maldade. Eu não vou para o capítulo 2, não vou para o 3, eu já vou direto para o 7, que é um capítulo sobre imobiliário, sobre seguro habitacional, que, como eu estou falando para vocês, o risco de contratação de um corretor intermediário é muito pequeno, mas você precisa entender que vai que esse muito pequeno aparece lá na frente por alguma circunstância para você.
Então, eu vou começar a matéria e eu não vou fazer o segundo ou terceiro capítulo sequencial. Eu vou direto para o sétimo, liquido ele, e aí na outra aula, na segunda aula, aí a gente vai pegar um capítulo inteiro, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, para falar de equipamentos. Aí na terceira aula, nós vamos tratar sobre garantia. Ai, mas por que na terceira aula, professor? Porque você ainda vai ter mais 2 aulas. Se não entendeu alguma coisa de garantia, para me questionar lá na frente, para voltar no assunto. Ok? E depois, os outros capítulos a gente deixa para o final. Eliseu, ela faz lá um registro junto à coisa. Daiana, depois eu vou botar o cronograma, pode ficar sossegada, depois eu ponho aqui e você já vai entender. Ela pode negociar, mas ela paga existe lá uma regra que quando não tem um corretor intermediário, ela dá um dinheiro a favor da cultura do seguro. Existem umas regras no mercado assim meio estranha. Ou ela pode usar uma corretora cativa dela com 0,01% de comissão, que não vai impactar em nada. O negócio dela é risco, tá? Então, assim, um pouco diferente, eu não tenho essa parceria que a Soraya tem com a Assurant, mas eu já tive essa situação. Eu também tenho uma empresa que é uma empresa grande do mercado de marketplace. Eu fui nessa empresa, apresentei uma proposta, eu tinha uma operação alinhada, seja com Mafra, seja com Zurich, só estava no momento de definição e de repente apareceu a Assurant lá e levou a conta. Mas isso depois, quando a gente chegar nesse capítulo, a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vai abusar da Soraya, a Soraya vai dar algumas dicas para a gente do que ela já conhece da operação da Assurant, talvez isso possa contribuir. E aí, depois, quando você virar corretor, você acaba se cadastrando lá, tá bom? Fechado? Vamos em frente. Nós vamos falar sobre ramos diversos. Ramos diversos, gente, assim, ó, seguro é histórico, seguro é informação, seguro é base técnica. E lá atrás, todos os seguros que hoje você conhece, um dia já foi risco diverso, ou ramos diversos. E por quê? Porque a ideia era, vamos criar uma carteira, vamos fazer um laboratório dessa carteira, vamos ver se esse negócio tem volume, e se tem volume, se dá resultado, e qual é a sinistralidade. E na sinistralidade, qual é a severidade e qual é a frequência. É assim que é seguro. Ninguém cria um seguro para ter uma única operação de seguro. Seguros singulares. Ninguém cria esse tipo de seguro. Eu preciso ter volume. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Surgiu o primeiro aparelho de celular no Brasil. Adiantava fazer um seguro para um aparelho de celular? Não. Por quê? Porque não tinha volume, só tinha um. Daqui a pouco tem 100 mil celulares. Nós temos 120 milhões de brasileiros. É pouco. Olha, daqui a pouco estamos com mais de 2 milhões de celulares. Opa, peraí. Isso aqui já está tendo um volume significativo. Vamos criar uma operação para atender celular. Vamos começar a entender como é que funciona um celular, quais são os prejuízos que ele pode dar e como eu, seguradora, tenho que cobrar isso. Então, quais são os prejuízos que um celular pode ter? O celular pode cair. O celular pode cair dentro da privada e molhar ou dentro da piscina. O celular pode ser roubado. Então eu já consigo mensurar que tem riscos
Tá um intervalo de 5 minutos? Eu não estou entendendo. O que eu estou falando está levando 5 minutos para vocês chegarem? Rosângela, você pode falar o que é isso? Não, não tem intervalo. Não tem intervalo. É direta a aula. Você quer fazer recreio? Então, voltando. Voltando. Então, eu vou ver quais são os riscos. Queda, molhadura, roubo. Depois eu vou ver, quando quebra, qual é o custo para reparar. Aí, em cima desse custo, eu vou aplicar uma franquia, o PNE, aquele dano tradicional, eu vou excluir. E fechando lá na frente, com base no volume daquilo que eu espero receber, com o volume de sinistro que eu tenho, eu vou ajustar a minha taxa. Então, eu criei um histórico, eu tenho massa, a partir dali eu começo a evoluir aquela carteira. A evolução da carteira não se dá em 1, 2 ou 3 anos. Tem uma régua de tempo, 10 anos, 15 anos. Passado este tempo, é que eu vou considerar um novo ramo. Então, ramos diversos são laboratórios de determinados riscos. Tem situações que vão para frente e tem situações que se observa o seguinte, não vale a pena fazer isso aqui. Esquece. Não é legal. Não vai dar o resultado esperado. E aí, simplesmente, daqui a 3, 4, 5 anos, se abandona o negócio. É assim que funciona. Tá bom? É um laboratório. O que está acontecendo com a SUSEP? No ano passado, no ano retrasado, a SUSEP lançou algumas circulares. Ano passado, 2021. A SUSEP lançou 2 circulares, olhou para o mercado e falou assim, ó, chega de ficar dentro da casinha. Criem, comecem a expandir o processo de seguro. Nós estamos fazendo seguros que nem fazíamos nos anos 70, nos anos 60. Está na hora de diversificar. O mercado não pode ser tão quadrado. Existem outras coisas que a gente não consegue atender no nosso mercado. E está na hora das seguradoras começarem a se mexer. E nos ramos diversos, isso está acontecendo de forma bem objetiva. Particularmente eu, André, acho que isso vai acontecer de médio a curto prazo. De curto a médio prazo, perdão. Eu não acho que hoje, 2022, a gente vai ter grandes mudanças. Mas a partir de 23, 24, a gente começa a observar algumas mudanças nos produtos. E não é só no produto de RD, são todos os produtos. Vou dar um exemplo para você. Até pouco tempo atrás, obrigatoriamente, você tem que contratar na cobertura básica dos empresariais, do residencial em particular, você tinha que contratar uma básica e uma adicional. Hoje já tem no mercado seguradora que oferta somente a cobertura básica. Se o cliente só quer contratar incêndio, já pode só contratar incêndio. Não precisa contratar mais tudo aquilo que antes a gente vendia por uma obrigação. É óbvio. É uma concentração de risco, é uma mudança do perfil, mas é que a SUSEP já está permitindo se fazer isso. Tá bom? Em particular, nesses slides, os ramos de seguros são separados por grupo, de acordo com a definição da circular 535 de 16. Aqui nós vamos estudar 3 grupos, do patrimonial, dos riscos financeiros e do habitacional.
Eu tenho que decorar esses números, professor? Não. Não vai cair isso na sua prova. Tá bom? Mas é importante que você entenda isso. Porque você aprendeu, se não aprendeu, ainda vai aprender, lá em TGS, que eu tenho ramos primários e os secundários numa apólice. Então, quando a gente faz um seguro, pegando, por exemplo, um seguro de condomínio, você tem o ramo patrimonial, quando você faz as coberturas de danos. Quando você coloca uma cobertura de responsabilidade civil dentro da apólice de condomínio, você já tem um plano secundário, que é o de responsabilidade civil. Quando você coloca a vida dentro da apólice de condomínio, você tem outro ramo secundário, que é o seguro de pessoas. E assim, e quando você coloca de lucros cessantes, por exemplo, dependendo do tipo de seguro que você está fazendo, você tem outro ramo que é o financeiro. Posso contratar tudo separado, professor? Você vai aprender que pode, mas também pode contratar tudo unificado. Então, entender o que são os ramos é importante. Aqui, nós vamos olhar para riscos diversos, nós vamos olhar para garantia estendida, nós vamos olhar para fiança locatícia, nós vamos olhar para os garantias. Então, nós vamos olhar patrimonial, financeiros e habitacional. Como eu falei para vocês, o ramo de seguro diversos, ele está passando por umas alterações conforme as circulares 620/20, 621/21, em que elas não apenas estão flexibilizando as regras de contratação de seguro, como dando às seguradoras a possibilidade de criar, de inventar, de tentar atender ao cliente de uma forma mais abrangente. Vou pegar um exemplo. Celular. Vamos pegar o exemplo do celular, que é mais fácil para todo mundo visualizar. Você contrata um seguro de celular. Aí você comprou um celular, um Galaxy 22 ou um iPhone 13 e deu de presente para o seu filho, que tem menos de 18 anos. Aí a seguradora olha e fala o seguinte: beleza, eu, André Luiz Moraes, comprei um celular para minha filha, que tem 17 anos, um iPhone 13, e dei para ela. Na hora que tem um sinistro, o celular está na mão da minha filha, ela é roubada, ela deixa cair ou quebra, alguma coisa assim, e a seguradora olha e fala o seguinte: desculpa, risco excluído, equipamento na mão de pessoa menor de idade. Uai, aonde é que está a proibição que a minha filha não possa usar o celular? Não existe uma proibição. O celular é nocivo à saúde de criança. Não existe essa proibição. Quem está em desacordo com o mundo real é a seguradora. Então, a seguradora vai ter que criar uma flexibilização, uma mudança nesse perfil para atender essa demanda, que até então ela não tinha. Ela pode cobrar um prêmio adicional por ser menor de idade, ela pode botar uma franquia por ser menor de idade, que antes talvez não era permitido pela nota técnica da SUSEP. Ela pode fazer N coisas, mas ela vai ter que colocar isso nas condições contratuais e não a revelia, né? Então, essas circulares vieram para permitir que as seguradoras flexibilizem e melhorem a sua relação com os clientes, deixando mais claro, porque o securitês é o cão chupando manga, para se entender, deixando mais claro uma apólice de seguro. Se você, que não trabalha com seguros, for ler uma condição contratual de seguros,
você vai descobrir que seguro cobre tudo. Tudo. Exceto aquilo que é risco excluído, que é quase tudo. Seguro é assim. Seguro cobre tudo. Mas a exclusão é de tudo também. Se você não sabe ler uma apólice, você vai sofrer pra caramba com isso. Se você pegar uma apólice de residencial, a cobertura de incêndio cobre incêndio. Mas ela exclui danos elétricos, desmoronamento, alagamento, vendaval, porque ela cobre incêndio. Quando você lê a cobertura de dano elétrico, a cobertura de dano elétrico exclui incêndio. Aí você fala, puxa, cobria lá, aqui está excluindo. Cobre ou não cobre? Então, parece bobo, mas para uma pessoa que é hipossuficiente em seguros, que desconhece os securités, é muito difícil de entender. Por isso que existe você, corretor de seguros, que vai levar para esta pessoa, de forma técnica, uma consultoria, uma explicação do risco e tentar colocar. E atenção, uma coisa deve ficar muito clara para você. Você não sabe o tamanho do bolso do seu segurado. Portanto, nem sempre o menor preço é a menor solução. Se menor preço fosse a melhor solução, todo mundo só andava de Fiat. Ninguém comprava Mercedes-Benz, ninguém comprava Audi, ninguém comprava Land Rover. Todo mundo ia andar de Fiat. E Uno ainda. Nem sempre o menor preço é a melhor solução para o seu cliente. Agora, você, corretor de seguros, é que tem a capacidade de explicar para ele por que aquele preço mais alto é a melhor opção para ele. Ó, esse preço aqui está custando R$100 mais caro, R$50 mais caro, mas esse aqui te cobre isso, mais isso, mais isso. Esse aqui não te cobre, ou esse aqui, quando te cobrar, vai ter franquia. E não é difícil de acontecer isso. Aqui eu não estou me limitando às apólices de ramos ou riscos diversos. Estou falando de forma generalizada. Tá legal, professor. E como é que eu sei o que é o melhor produto? Leitura, condições gerais, comparativos. Pegue um produto ou outro para entender. Aqui a gente acabou de falar sobre isso, mas vamos repetir. Vocês devem ter aprendido isso lá em TGS. Seguradoras têm planos de seguros específicos, né? Cada companhia tem seu plano dentro de um ramo. Então, o ramo rural. Dentro do ramo rural, eu tenho lá seguro pecuário, seguro agrícola, seguro de floresta, seguro de penhor rural, seguro de pessoas. Ramo, pessoas. Dentro do ramo de pessoas, eu tenho seguro de vida individual, seguro de vida em grupo, seguro prestamista, seguro educacional, seguro de acidentes pessoais. Ramo de automóvel, eu tenho lá autopasseio, autocarga, e assim sucessivamente. Ramos de seguros é uma designação utilizada para denominar cada uma das partes em que se subdivide um seguro. Apresenta as chamadas condições gerais, hoje condições contratuais, ou seja, um conjunto de cláusulas que estabelecendo obrigações e direitos do segurado e do segurador que podem ser aplicadas a todos os riscos da mesma natureza. Já um plano de seguro é a nomenclatura para definir cada produto. Então, no patrimonial, eu tenho compreensivo residencial, compreensivo condomínio, compreensivo empresarial. Ramos diversos, eu vou ter equipamentos. Ramos diversos, eu vou ter equipamentos estacionários, equipamentos móveis, equipamentos portáteis. Tudo isso é ramo diverso.
Cada tipo de seguro que venha a ser comercializado pelo mercado segurador, podendo um plano de seguro abranger um ou vários ramos de seguros. Por que um ou vários ramos de seguros? É como eu falei para vocês, no condomínio eu tenho o primário, que é o patrimonial, que é o seguro do condomínio, da estrutura do condomínio, e depois eu vou ter os secundários, que são responsabilidade civil, quando contratado, lucros cessantes, quando contratado, e vida, pessoas, quando contratado. Tem um cachorro assistindo a aula aqui, latindo do lado. Bom, e aqui no ramos diversos, eu vou falar para você que nada que você vai fazer na sua vida não possa se enquadrar em ramos diversos se não tiver mercado. Se você tem alguma coisa que tem risco, a primeira premissa é ter risco. Eu queria fazer seguro de caixa d'água, professor. Contra quê? Contra incêndio. Amigo, não tem risco de incêndio em caixa d'água. Você pode até fazer um seguro de queda de raio na caixa d'água. Aí beleza. Mas incêndio em caixa d'água vai ser difícil. Então, se não tem risco, não tem como fazer o seguro. Primeira regra. Segunda regra. Tem risco? Tem. Já tem algum produto no mercado? Não, não tem. Então, agora vamos olhar as outras premissas. Tem volume? Tem demanda? Eu tenho um cliente, professor, que... Deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer. Faz caneta, vai. Vamos fazer de conta que faz caneta, e caneta é uma coisa única. Só ele faz caneta. Tem demanda para isso? Não. Ele pode emitir milhares de canetas, mas não tem demanda. Não tem variedade, não dá para se observar se o que ele faz é o melhor ou o pior. Vai ser muito difícil. Agora, eu tenho um cliente que produz um negócio, ou que tem um risco. Existem outros riscos semelhantes, e o meu cliente está tentando fazer alguma coisa. Vamos pegar um exemplo. Essas caixas box aí, esses galpões que guardam mercadorias, bens de terceiros. Antigamente se chamava de guarda-móveis, hoje tem um nome lá em inglês, box, não sei o quê. Ali tem um risco importante, é um risco de armazém, mas às vezes é um armazém por tempo superior àquilo que convencionalmente tratamos como armazéns gerais. O cara paga um aluguel para aquilo estar lá, tem uma série de circunstâncias. Eu sei que tem produto para atender isso no mercado, então eu vou me enquadrar nesse produto. Mas se não tivesse, hoje, como tem bastante surgindo aí, teria que se criar uma formatação para atender isso. Que de repente cobrasse pelo período, por uma verbação, todo mês. Enquanto o cara estiver lá, eu vou cobrar todo mês, olha que legal. Eu cobro todo mês um FII como tabela de seguros, como se fosse uma verbação. O cara guarda lá dentro 50 mil reais. Eu aplico uma taxa sobre os 50 mil reais, e à medida que ele vai pagando, que ele vai ficando dentro do mês com aquilo, eu vou cobrando mensalmente uma taxa daquilo, como se fosse uma verbação. Enquanto está lá, eu vou ter giro. Todo mês vai entrar dinheiro na minha conta, eu como seguradora ou eu como corretor. Agora, precisa achar alguém que tenha vontade, interesse, que veja o risco, precisa de bases estatísticas. Então, chegar para o teu cliente e falar assim: quantos clientes você tem que fica tanto tempo aqui contigo? Qual é o tempo médio? Qual é o valor médio de estoque? Quantas vezes você já teve sinistro? Quais são os protecionais que você tem para mitigar sinistro? Hidrante, sprinkler, brigada, segurança armada, CFTV, cabine blindada. E aí você vai construindo um processo. Chega para uma seguradora e fala: eu tenho um produto aqui que eu queria lançar e eu tenho esse volume de opções. Eu tenho o meu cliente, mas igual ao meu cliente tem mais de 1000 por aí. Vou atrás desse negócio.
Bom, então eu tenho aqui, voltando agora para a apostila, a gente vai falar sobre equipamentos, que tem um volume significativo no mercado. A gente tem equipamentos cada vez maiores, com valores mais vultuosos e ideias diferentes, né? Equipamentos da linha amarela, que é para construção civil. Nós não vamos tratar de seguro rural, dos equipamentos que são utilizados como penhor rural ou benfeitorias do mercado rural, porque vocês vão ter aula específica sobre isso. Nós vamos falar, em particular, como eu falei para vocês, sobre garantia, tá bom? E garantia, já para você ficar claro, nada tem a ver com questão financeira. Garantia não trata de inadimplência. Garantia trata de inadimplemento contratual. Garantia não trata de inadimplência financeira, de não pagar. Garantia trata de inadimplemento contratual, não cumprir o que está no contrato. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai ver, tá bom? Até aí tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Eu falo bastante, é um monte de informação. Se alguma coisa que eu não falei para você não ficou claro, não tenha medo de perguntar. Pode ser que seu colega, que está lá na casa dele, no computador dele, no escritório dele, não queira perguntar. Mas se você não está entendendo o que eu estou falando, pergunte. Se tiver muito rápido, avise. Se não ficou claro, questione. Não perca a oportunidade. Tá bom? Bom, só para a gente entender, eu sempre coloco isso aqui para que você, porque às vezes você está olhando lá na apostila, quer saber onde a gente está, onde não está. Então, vamos entender aqui um pouquinho do conceito de riscos diversos. Pessoas vão falar ramos diversos, é tudo no mesmo, não muda nada. É RD, um mercado, ninguém fala nem risco nem ramos. Todos nós falamos RD, tá bom? Bom, sobre as circulares, já falei. Qual é o objetivo dessas duas circulares? Inovar, simplificar. Quer ver uma coisa que parece ser absurda? Se eu perguntar para você, você sabe me dizer o que é furto qualificado? Você que não é do mercado, você sabe o que é um furto qualificado? Sim ou não? E é natural, tá bom? Por que é natural? Porque você não é polícia militar, nem polícia civil, nem juiz, nem advogado, para entender de um termo chamado furto qualificado. E se eu falar para você algo como furto mediante arrombamento, fica mais fácil para você entender? Furto mediante arrombamento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o ladrão entra na tua casa, quebra a porta, ou quebra uma janela, ou quebra o telhado, ou quebra qualquer coisa para invadir a tua casa. Isso é um furto qualificado, porque tem vestígio do arrombamento. Só que no securités, que é aquela coisa feita lá pelo... Foi Moisés que veio com as tábuas, né? Os 10 mandamentos? Acho que foi Moisés. Isso. Só que pelos 10 mandamentos feitos pelo Moisés, quando ele desceu lá, ele botou assim, roubo e furto qualificado. E aí todo mundo vem nessa, roubo e furto qualificado. Ah, que chique. Aí alguém entra na casa de alguém, rouba alguma coisa, mas não quebra a porta, não aponta uma arma. Ah, porque roubo, gente, precisa de ameaça, tá? Roubo não é simplesmente sumir o negócio. Nem tudo é roubo. Nem tudo é roubo. Roubo é só se tiver uma ameaça. Se alguém atentar contra a vida de alguém, usando uma arma, seja de fogo, branca,
os punhos, ou até cantar uma canção, um funk. Olha, se você não me passar suas joias, eu vou cantar um funk. Brincadeira. Seria uma ameaça. Contra a ameaça à integridade física se caracteriza roubo. Roubo. Furto é quando você não tem uma ameaça à integridade física, mas alguém subtrai seu bem. E aí o furto pode ser qualificado, que é esse que tem o arrombamento, ou o simples, Wander, e não desqualificado. O furto simples é o simples desaparecimento. Sabe quando tu vai e deixa o celular em cima da mesa do restaurante, sai quando volta não está mais lá? Isso é um furto simples. Isso não tem cobertura securitária. Mas quando você, que não é do mercado de seguros, que é hipossuficiente, o termo técnico é hipossuficiente, não entende de condições de seguros, se depara com essa situação, fala, isso aqui não serve para nada. Porque alguém entrou na sua casa, sem querer você deixou a porta aberta, ou o portão estava encostado e ele pulou o portão, ele só pulou o portão, ele não quebrou nada, a porta da tua sala estava aberta, ele entrou, botou o notebook nas costas e pulou fora. Eu moro num prédio, tá? Eu moro aqui em Santos, eu moro num condomínio de casas. São várias casas dentro de um condomínio fechado aqui em Santos. E alguns anos atrás, a gente teve um indivíduo que aproveitou que o portão do prédio estava aberto, ele entrou no prédio. A primeira casa, a dona tinha entrado, deixou a mochila do celular sobre o sofá e correu até a cozinha para tomar um copo d'água, porque ela veio fazer alguma coisa e já ia sair. Ao tempo que ela entrar, o ladrão entrou praticamente atrás dela, provavelmente, subtraiu os bens e foi embora. A casa dela não foi arrombada, não teve nada de errado. Só o roubo do computador. Não tem cobertura securitária, isso é um furto simples. Agora, quando a gente contrata uma apólice residencial, tá lá, roubo e furto qualificado. Se roubar alguma coisa na minha casa, tá coberto. Não. Se for, não está coberto. E a ideia dessa circular é chegar e falar o seguinte, altera esse texto que está aí, furto qualificado, porque as pessoas não entendem o que é isso. Coloca um texto que seja mais objetivo. Furto mediante arrombamento. Bom, se é mediante arrombamento e não arrombaram para roubar o computador, tá lógico, está claro que não tem cobertura securitária. Então é isso que a SUSEP está pedindo para as seguradoras. Além disso, crie produtos, inove, vá lá fora, porque antes não era permitido fazer tudo isso, vá lá fora e traga produtos diferenciados. Porque nós estamos vivendo N momentos diferenciados. Nós temos uma moeda, que são os bitcoins, que é uma coisa diferente, que a gente nem... Eu, por exemplo, sou velho, tá bom? Eu tenho 53 anos, não adianta. Eu não entendo o que é uma bitcoin, eu não entendo o que é um TNT, eu não entendo o que é isso, o que é aquilo. E eu sou um cara que entende um pouco de mercado financeiro. Mas eu não consigo sentir segurança em Bitcoin. Agora, pode ser que o mercado amanhã descubra uma linha de, eu vou dar um lastro para as Bitcoins dentro do processo de seguro, eu vou fazer um RD. Sei lá. Então, essas circulares estão privilegiando criação, inovação, simplicidade, clausulado mais simples, alinhados com as outras, não só no mercado nacional, porque a gente também tem uma jabuticaba no nosso mercado, que é diferente do mercado internacional. Exemplo, no garantia. No Brasil não se faz garantia financeira de forma nenhuma. É proibido. Garantia financeira não se faz no Brasil. Bote isso na sua cabeça. Você passou a divisa para a Argentina, você já faz. Você passou a divisa para a Bolívia, você faz. Para o Paraguai, você faz. Você vai para a Europa, o que mais se vende são garantias financeiras. Mas no Brasil não se faz.
tem produto lá fora pronto, mas que quando chega aqui no aeroporto, vai passar pela entrada lá no aeroporto, o policial federal olha e fala: passaporte, nome, garantia financeira, não pode entrar, volta. Não permite. E aí? A gente vai continuar atrasado enquanto o mercado lá fora todo vai... Ana Paula, eu vou te falar que é assim, ó. Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, hein? É só nós aqui, eu e você. Existe um instrumento que é análogo a uma garantia financeira. É paralelo, tá bom? Se chama carta de fiança bancária. Uma comfort letter. Acredito eu que é meio um lobby do sistema bancário contra o sistema securitário. E por quê? Você tem que pensar que a grande maioria das seguradoras dos anos 80, dos anos 90, até de 2000, elas têm um vínculo diretamente com grupos financeiros, bancos, Bradesco, Real, Itaú, eram todos bancos. O banco tem um instrumento financeiro que se chama garantia financeira, carta de crédito bancário, em que o banco aplica uma taxa, ele vende esse produto, é um produto banco, de prateleira de banco, vende numa taxa média entre 3% e 4,5%. Se você pensar numa garantia, a taxa seria 1,5% a 2%. O banco não ia querer um canibalismo de um produto dele que rentabiliza mais no setor financeiro. Entendeu? Então, imagino eu que seja isso. Mas não podemos mais ficar atrasado. Porque precisamos fazer negociações nesse mundo globalizado que o Putin joga uma bomba na Ucrânia e arrebenta com a gente no Brasil. A bomba explode na Ucrânia, mas o efeito vem aqui em terras brasileiras. Então, nesse mundo que vivemos, não dava mais para ficar quadrado. E aí tem uma outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. A SUSEP tem uma tia que manda na nossa vida, tá? Do mercado de seguros, que se chama SUSEP. A tia SUSEP. Imagina um lugar mofado, negócio de velho. Um negócio que, infelizmente, era terrível até alguns anos atrás, porque assim, eu, André, sou apadrinhado do senador XPTO de tal estado. Tipo isso, Chiviá. Exatamente, Wander. Eu sou apadrinhado do senador e tal, eu sou corretor de seguro e sou apadrinhado dele. Tipo assim. Aí eu era nomeado superintendente da SUSEP. Eu até entendo de seguros, mas técnico eu não sou porcaria nenhuma. Eu só era um senador, ou filho de senador, ou sobrinho, ou cunhado, e ia ser presidente da SUSEP. E as seguradoras, por sua vez, e o mercado de seguros também, através dos sindicatos, iam fazendo aquele joguinho, sabe? Tipo, um corre para um lado, outro corre para o outro. Sempre foi joguinho, gente. Nunca foi verdade. Até porque assim, ó, os sindicatos sobrevivem porque as seguradoras financiam eventos, cursos, material. Por sua vez, o sindicato não vai bater numa seguradora que ele tem receita. Eu não vou dar um tiro em quem me ajuda. Então, eu ficava nessa, sabe? Essa coisinha, essa sopa de letrinhas sem gosto, né? Bom, resultado. Queira ou não, entrou uma maluca lá na SUSEP, tocou o fogo, matar o Solange, saiu fazendo um monte de coisa, meio a toque de caixa, meio maluca mesmo,
e deu uma mexida no mercado. Se foi para bem ou para mal, a gente vai descobrir daqui a uns anos, porque em seguro nada é de imediato, é de longo prazo. A gente tem que ver o que vai acontecer. E aí ela começou a falar, ó, muda isso, muda aquilo, faz assim. Ela tem coisas que ela fez que trouxe um prejuízo de forma objetiva aos corretores de seguros, porque ela existe uma lei muito antiga que fala assim, ó, corretor de seguros tem que mostrar quanto ganha de comissão. Eu nunca fui no McDonald's e o McDonald's falou para mim assim, ó, desse sanduíche que você pagou R$20, eu fico com 50% do lucro. Nunca vi isso no McDonald's. Então não entendo porque corretor de seguros tem que fazer isso. Mas, por outro lado, ela fez coisas que vão melhorar o mercado, sim. Errou em algumas coisas, acertou em outras. Já não está mais ela, está uma outra pessoa que também é técnica e está levando o processo. Então, nesse aspecto, funcionou. Quem põe ela lá? Quem está lá em Brasília. Quem põe ela lá é quem está lá em Brasília, no caso, ministro, porque está vinculado ao Ministério da Economia, né? Ao Paulo Guedes. E aí botou, e ela meteu o louco. Ela fez uma revolução na SUSEP em 2 anos que não era feita, acho que nos últimos 20. Falou, vai mercado, se mexe, vocês estão fazendo a mesma coisa desde quando Dom Pedro I chegou, como é que é? João VI chegou no Brasil, vamos melhorar isso aqui. Nesse aspecto foi legal. Então, essas circulares estão no mercado para trazer mais velocidade, mais flexibilização. Para identificar, para melhor compreensão desse conceito, serão apresentados modelos de cláusulas, coberturas e outras práticas usualmente utilizadas pelo mercado de comercialização de RD, indicado, porém, para o tema mudanças das regras promovidas na circular. À tua esquerda aqui tem uma nota, né, da prorrogação desses efeitos sobre aceitação, vigência, emissão, elementos mínimos contratuais envolvendo todos os ramos. Recomendamos revisar o manual Introdução do Seguro de Danos. Vocês devem estar tendo aula sobre isso, para melhor entender essas mudanças. Eu vou deixar isso a cargo do professor de Introdução de Danos, porque ele tem lá dentro da apostila dele que dá uma orientação sobre essas situações para vocês. E às vezes eu falando uma situação de uma matéria que não é minha, eu posso ter um entendimento diferente dele e depois eu vou criar um conflito dentro da matéria com vocês, tá bom? Já passaram? Beleza. Mas, ó, toda essa mudança, atenção, toda esta mudança, nós não vamos sentir em 22. Eu tinha um chefe, eu trabalhei durante alguns anos no Banco Real, tá bom? E o presidente do Banco Real se chamava Dr. Aloísio. Além do banco, ele tinha o banco, ele tinha a Labasque, que era uma sorveteria, ele tinha a rede de hotéis Transamérica, a rádio Transamérica. E o Dr. Aloísio, quando a gente estava nas reuniões, às vezes ele falava uma coisa que era muito interessante. Eu me lembro que houve um grande debate porque o Banco Real foi o último banco a ter sistemas de computadores nas agências. O Bradesco já tinha aqueles equipamentos eletrônicos lá, o Itaú tinha a Itautec, e o Banco Real era um banco rico, e a gente não tinha um computador, a gente usava umas máquinas ainda, tipo as máquinas dos anos 70, isso a gente está falando lá em 1994, 93... E o doutor Aloísio falava assim, como é que é? Os pioneiros levam as flechas. Ou seja, os pioneiros tomam as flechadas e morrem. Quem vem depois que os pioneiros já passaram é que fica com o resultado bom do negócio. E o que eu acho que vai acontecer no mercado? Esse ano, 22, é um ano que a gente ainda está com alguns processos muito difíceis de resseguros. O mercado internacional perdeu muita receita. E todos, esquece que você está no Brasil e o seguro é no Brasil. Não existe seguro do Brasil.
O seguro é global, é mundial, é através de resseguradores. Então, o mercado nacional vai ter que se adaptar a essa situação internacional e depois começar, que é uma adaptação de preço, de franquia, de linhas técnicas, para depois buscar as inovações, alguma coisa que já tenha lá fora. Talvez, quem sabe, Ana Paula, num futuro breve, tire-se essa jabuticaba que tem no seguro de garantia de não poder se fazer garantias financeiras. Quem sabe? Quem sabe? Então, vai se tirar a jabuticaba, vai se trazer um produto lá fora, quando ele passar na recepção ali da Noadeira do Brasil, vão carimbar e falar, pode entrar agora. E aí, vamos ver. Bom, ramos diversos, RDs, riscos diversos, esse ramo tem por filosofia a ideia que praticamente nada existe que não possa ser segurado. Lembrando que precisa ter risco. Cada uma de suas características é inovação, esse ramo é considerado um laboratório de seguros. RD engloba certas modalidades e ramos elementares já tradicionais do mercado, mas também novas e ainda em fase de experiência e observação. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem, quem trabalha com o mercado de seguros já deve ter ouvido falar da cobertura de vendaval, já deve ter ouvido falar da cobertura de alagamento, já deve ter ouvido falar da cobertura de desmoronamento. Há alguns anos, quando eu tinha cabelo, tudo isso era RD. Alagamento era RD, vendaval era RD. Antigamente, nós fazíamos apólices de riscos empresariais, patrimoniais, individuais. Risco de incêndio, risco disso, risco daquilo, tudo separadinho. Todos os ramos eram todos os tipos de coberturas que hoje você vê no empresarial, era um produto, era um plano de seguro e era um RD. Então, ao longo do tempo, tem volume de vendaval. Tem muita gente que precisa ter vendaval nas suas apólices patrimoniais e além de ter muita gente que precisa ter apólice, de vendaval nos patrimoniais, tem sinistro. Tem uma franquia. E aí se criou essa metodologia e se transferiu isso para os compreensivos. Hoje não se faz mais vendaval individualizado, você vai fazer nos compreensivos. Virou uma cobertura. Que achou-se a melhor solução. Mas eu tenho, por exemplo, roubo em RD. Eu tenho uma cobertura de roubo em RD. Porque quando eu vou lá nos compreensivos, eu tenho limitações percentuais de roubo sobre a cobertura básica. E às vezes você pode ter um cliente que não está enquadrado naquele percentual, precisa de uma cobertura superior. Então, vamos aqui para o superior. Vamos para a cobertura específica. Nós tínhamos, no passado, uma série de tarifas padronizadas, era tudo igual, todo mundo fazia a mesma porcaria, ninguém fazia nada diferente, tá bom? Padronizado quer dizer que é igual para todo mundo, não havia criação. Hoje eu já tenho a oportunidade de fazer, e está surgindo no mercado nacional N situações, N produtos. Então, os mais recentes que a gente já viu, celulares, bicicletas, gente, tem seguro para óculos, tem seguro para bolsa de grife, para cadeira de roda, para próteses. Recentemente, quando a gente começou com essa nova vibe de mobilidade, seguro de patinete, seguro de bicicleta, seguro para essas bicicletas, para essas motos elétricas, agora vai ser, né, até 49 cilindradas, ainda não se definiu se isso é uma moto ou se é uma bicicleta, então está no RD, porque é considerada ainda pelo Conselho Nacional de Trânsito lá, que é uma bicicleta, que não é uma moto, ainda não saiu essa definição, se é moto ou se é bicicleta, então como ainda não saiu, está em RD. Professor, virou moto, sai da carteira de RD e vai para a carteira de automóvel. Professor, ficou no RD,
vai para a carteira de bicicletas. Acabou. Patinete, outra situação muito, muito explorada nos últimos anos. E vão surgir outras coisas, porque todo dia surge um negócio novo. A questão é, depois de um certo tempo, tem volume, tem quantidade, tem sinistro, tem risco, tem tudo isso. Vamos analisar e fazer um produto para isso. Qual é a minha única preocupação aí, eu, André, não a apostila? É que hoje nas companhias de seguros, as pessoas estão com muito medo de perder seus empregos, de fazer qualquer coisa fora da caixinha. Então, às vezes o cara está numa posição de muito conforto e ele fala, não vou meter a minha cabeça para fora desse barril nem ferrando. Ficar aqui escondidinho, ninguém me vê, eu estou tendo resultado. Para que inovar? Eu daqui a pouco estou me aposentando, meu ticket de restaurante cai todo mês, meu salário, eu tenho 30 dias de férias. Meu medo é uma questão da consciência das pessoas que estão nas seguradoras. Tá bom, professor, então quem é que vai tocar esse processo, já que o senhor está falando desse medo? Quando eu falo desse medo, eu estou falando dessas grandes companhias. Uma Tóquio, uma Mafre, uma Chubb. Essas grandes companhias, os grandes players do mercado, não vão se arriscar. Vai se arriscar as entrantes, as empresas que estão surgindo, as novas seguradoras. Essas, para entrarem no mercado, precisam apresentar algo de novo, senão não entra. Um exemplo. Alguns anos atrás, no Brasil, surgiu uma seguradora que se chama Argo. Argo é uma seguradora... Peraí. A Fairfax. A Argo é uma seguradora texana, do Texas, dos Estados Unidos da América. A Argo veio para o Brasil e fez um seguro de bicicleta. Amigo, seguro de bicicleta? Pelo amor de Deus, quem vai querer um seguro de bicicleta? Eu tenho a minha Caloi, aquela Caloi dobrável ainda, eu tenho uma Caloi. Para que um seguro de bicicleta para uma Caloi? Só que aí, em paralelo, começaram a aparecer bicicletas de 10, de 15, de 30, de 90 mil reais. Tem bicicleta que é mais cara que muito carro que está rodando na rua. E que não é usada exclusivamente para prática de esporte, não, triatlo, essas coisas. É o que o cara comprou. Tem um maluco aí, outro dia, tem um amigo nosso, ele tem 2 bicicletas. Cada uma na base de 20 mil reais. Pergunta se eu, André, compraria uma bicicleta de 20. Não. Mas ele comprou. Ele é atleta, André? Não. Ele não é atleta? Não é atleta. O que ele faz com a bicicleta? Sei lá, porque eu nunca vi ele andar também. Vai do gosto. Pois é. Eu prefiro uma pizza, Ana Paula. 4 queijos. Não me aparece com pizza de rúcula, nem escarola, nada assim. Entendeu? Mas beleza. Pois é, eu tenho uma Caloi. Acho que custou 700 reais. Acabou. E comprei na Black Friday. Mas começou a surgir esse mercado das bicicletas, tá bom? O mercado viu que a Argo ganhou dinheiro. O que fez o mercado? Opa! Se a Argo está ganhando dinheiro, deixa eu começar a copiar. Mas eu não vou entrar com tanto apetite assim. A Argo aceita a bicicleta até um X valor, eu vou fazer uma bicicleta com espaço menor. Vamos ver como é que funciona essa. E aí, gradativamente, vai aumentando. Hoje, no mercado, a gente já tem Argo, a gente já tem a FF Orb, que é a Fairfax, a gente tem a Essor, a gente tem a Porto, algumas seguradoras, até um determinado valor, já começaram a colocar no residencial.
o mercado já entende que, é possível, sim, existe um risco das bicicletas. E tem tarifado, tem cobrado para isso. Objetivo de ramos diversos, ou riscos diversos. Atender os segurados nas necessidades a quais demais ramos de seguros não ofereçam condições satisfatórias para a cobertura. Agrupar vários ramos ou modalidades em uma única apólice. Originar novos tipos de seguros a serem divulgados no mercado. Portanto, para maior desenvolvimento e aperfeiçoamento do ramo de RD, são fundamentais o intercâmbio, a troca de experiência com outros mercados, no sentido de atingir maior consolidação técnica, tanto dos estabelecimentos de condições próprias, quanto a fixação de prêmios adequados em função de riscos assumidos. Entenda. Atender aos segurados as necessidades para as quais os demais ramos de seguros não ofereçam condições satisfatórias. Quando falamos de, por exemplo, equipamentos portáteis, notebook, celular, tá bom? Tablets, algumas seguradoras dão esse tipo de cobertura no empresarial. Tem lá uma garantia chamada equipamentos portáteis. Elas cobram. Mas elas limitam a cobertura ao local de risco. Porque numa apólice empresarial, o risco é o local segurado. Algumas outras seguradoras até estendem isso para fora do local segurado. Algumas outras. Não são todas que limitam, mas também não são todas que aceitam fora. Quando a gente vai para uma apólice de RD, de equipamentos portáteis, eu cubro de cara, eu já não fico limitado a um endereço, eu cubro todo o território nacional, e além de cobrir em todo o território nacional, se eu tiver a necessidade de extensão para todo o globo terrestre, eu consigo. Porque às vezes eu, André, sou um CEO de uma empresa e eu viajo para a Europa, eu viajo para os Estados Unidos, eu tenho um MacBook. O meu MacBook custa 25, 30 mil reais. E aí eu vou fazer isso lá fora. Eu vou usar o seguro lá fora. Eu posso estar num aeroporto, o notebook cair e quebrar. Eu posso ser roubado quando estou na recepção de um hotel. Mesmo lá fora, essas coisas acontecem. E aí, se eu tenho num produto de RT, que é um produto específico, eu coloco a extensão para todo o globo terrestre. Tá bom? Então, essa é a diferença que ele está acusando aqui. Às vezes, teu cliente tem uma necessidade, uma ampliação da cobertura, que um patrimonial não vai te dar. Tá bom? Vamos lá. Agora, algumas características de RD. Objeto do seguro. Sempre vai estar determinado o que é o tipo do seguro. Se é equipamento, se é garantia, qual é o tipo de garantia, se é habitacional. Então, sempre vai estar explícito na apólice qual é o objetivo daquele seguro. Não existe seguro sem objetivo. E quais são os limites de responsabilidade a qual a seguradora terá que indenizar o segurado. Tá bom? Mediante aos riscos que ela cubra. Se ela não cobrir, ou se não tiver sido contratada a garantia para aquilo, não há por que indenizar. Eu tenho um trator para construção civil, seguro de equipamentos, cobertura básica, cobertura de roubo, cobre. Roubaram o trator, risco coberto, tudo resolvido. Só que eu fiquei sem o trator e eu preciso trabalhar. Eu não contratei uma cláusula de pagamento de aluguel para alocação de equipamentos. Eu não contratei uma cláusula extensiva para alocação de equipamentos. Então, se eu tiver que alugar um outro equipamento para executar o serviço, eu vou ter que tirar o dinheiro do meu bolso. Se eu tivesse contratado seguro,
teria amparo securitário. Se eu não contratei, não tem. Condições contratuais. Mudou. Antigamente nós chamávamos de condições gerais. Agora é condições contratuais. Tá bom? E por que muda? Porque alguns juízes falavam que condições gerais nada tinha a ver com o contrato de seguro. Olha que louco. Tinha juiz de primeira instância que falava o seguinte: condições gerais não são condições contratuais, porque só seriam cláusulas contratuais se assim tivesse especificado. Então teve que se mudar o nome. Parece uma idiotice essa simples mudança, mas para deixar mais claro para o segurado que isso aqui faz parte dos direitos e obrigações que o segurado tem dentro da sua apólice. E aí, todavia, pela necessidade, as circulares trouxeram isso, todos os deveres e obrigações contratuais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Esse cara é novo, esse cara tem 12 anos, tá bom? Código Civil só tem 12 anos. Nós estamos conhecendo, aprendendo como é que ele funciona. 12 anos, não, 22 anos, perdão. Ele é de 2001. Fez agora 22 anos. Todavia, pela necessidade de acomodação e interpretação das novas regras, é provável que a maioria das seguradoras ainda continue a praticar, ainda não alteraram elas têm um ano, depois de que é feita a circular 621, elas têm até um ano, 21 anos, obrigado, Aparecida. Elas têm um ano para mudar suas regras do jogo. Então, até dezembro desse ano, elas devem alterar. Desculpa, Maria. E aí alterar os seus clausulados antigos para o novo clausulado, tá bom? Dentro dessas condições contratuais, o seguro vai apresentar quais são os objetivos do seguro, suas definições, a forma de contratação, vocês vão aprender isso, risco total, risco relativo, risco absoluto, o âmbito geográfico. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, território nacional, todo o globo terrestre, quais são as coberturas que foram contratadas, e aí, obrigatoriamente, cada cobertura apresenta qual é a sua extensão, o que ela cobre, mas, obrigatoriamente, ela já tem que apresentar quais são os seus riscos excluídos, qual é o tempo de aceitação de uma apólice de seguro. Lembre-se que um seguro de RE, o prazo de aceitação é de 15 dias depois do protocolo da proposta ou sua transmissão. Vigência e renovação da apólice, como vai proceder, se é uma renovação automática, se é uma renovação não automática, qual é a vigência. Lembre-se que a vigência nem sempre é por um ano. A vigência pode ser por prazo curto, como também pode ser por plurianual. Às vezes, teu cliente tem uma máquina, um trator, que vai fazer uma obra por 4 meses e quer contratar pelo período da obra. Então, é uma apólice de prazo curto. E, às vezes, teu cliente vai fazer uma obra de 2 anos. O contrato dele é por 2 anos. Então, ele já quer fazer um seguro por 2 anos. É um plurianual. Sobre concorrência de apólices, sobre franquias e participações obrigatórias do segurado. Franquia é algo que é deduzido da indenização. Franquia é algo que é deduzido da indenização. E não existe franquia em caso de perda total. Por sua vez, participação obrigatória do segurado, como o nome já diz, sempre irá ocorrer, pois é obrigatória. A participação obrigatória do segurado é como se o segurado fosse uma co-seguradora do risco, porque ele sempre vai participar do sinistro. Sobre a atualização e alteração de valores, sobre o pagamento do prêmio, estão dizendo, o prêmio deverá ser pago em tal data, como se procederá a indenização, como deve ser feita a comunicação do sinistro e como será a sua regulação e liquidação,
com os prazos de até 30 dias, por exemplo. Uma questão importantíssima para equipamentos sobre reintegração da importância assegurada após um sinistro. Nos equipamentos, depois que você tem um sinistro, depois do sinistro avisado, você tem até 72 horas para comunicar à seguradora do interesse de reintegração, independente de indenização ou não, de risco coberto ou não. Entrou com aviso de sinistro, já entra com pedido de reintegração. Porque depois de 72 horas, a seguradora já não é mais obrigada sequer a analisar isso, em caso de equipamentos. Perdas de direitos, cancelamento e rescisão contratual. Se há um beneficiário, em geral, nos seguros de RD para equipamentos, e esses equipamentos são comprados através do sistema do Finame, BNDES, algum agente credor, normalmente, um banco será o agente credor. E sobre subrogação. Já volto, Wander. Sobre subrogação. Lembrando que toda vez que alguém causa um prejuízo a outrem, a seguradora vai indenizar o segurado, mas poderá cobrar de alguém. Reintegração, Wander, é assim. Cada cobertura tem um LMI. Cada cobertura tem um limite máximo de indenização, tá bom? Então, eu vou pegar uma coisa simples para você poder entender isso, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. Imagina uma cobertura de roubo da sua casa, tá bom? Perfeito? Você tem uma cobertura de R$30 mil de roubo. O ladrão entra na sua casa e rouba R$20 mil. Ele leva a televisão, leva o notebook, leva a Airfry Philips Valita. O que mais ele pode levar? Tá bom, né? Deu R$30 mil. Perfeito? Oh, deu R$20 mil, desculpa. Deu R$20 mil. Você tinha 30, o ladrão roubou 20. Até a bicicleta, beleza. Roubou 20. A tua cobertura de roubo, ela vai sofrer um endosso, a seguradora vai te indenizar, ela vai sofrer um endosso após a indenização, e você vai ficar com um saldo de 10 mil. Imagina que esse roubo aconteceu no primeiro mês da sua apólice. Então, daqui, do primeiro mês da sua apólice até o final da vigência, você ficou só com 10 mil. Mas você recebeu o dinheiro da seguradora e comprou de novo todos aqueles equipamentos. Comprou uma nova TV, comprou um novo notebook, comprou uma nova bicicleta, comprou uma nova Airfry Philips Valita. Tá tudo lá de novo. Se o ladrão voltar na sua casa e roubar tudo de novo, vai faltar dinheiro para te indenizar. Por isso que você precisa reintegrar a importância segurada. A reintegração, Wander, ela pode ser automática ou facultativa. A automática não é praticada no mercado de ramos diversos ou riscos diversos. Não é praticada. Em geral, ela é facultativa. O que quer dizer? Quer dizer que a seguradora irá analisar se vai reintegrar ou não aquilo que ela te indenizou. Como é que ela analisa isso, professor? Ela vai ver o que aconteceu, ela vai ver o que você fez para mitigar essa ocorrência, novamente, e aí ela vai te cobrar um prêmio, Paula, sobre essa reintegração. Ela cobra o prêmio sobre aquele valor. Então, da forma correta, ela teria que cobrar proporcionalmente ao prêmio que ela cobrou para aceitar os 30 mil. Tá bom? Então, digamos que para aceitar 30, ela cobrou 300 por um ano. Digamos que eu vou reintegrar os 20, então, cada 100 representa 10 mil. Ela cobraria lá um pouco menos de 200, porque já correu um mês da apólice. Então, ela teria que cobrar proporcionalmente a isso. E aí ela reintegrava, de forma facultativa. E o que ela vai pedir para o Wander, nesse caso, para poder aceitar isso? Wander, o ladrão entrou por onde? Entrou pela janela.
O que você fez para ele não entrar mais pela janela? Ah, eu coloquei uma grade, eu coloquei um alarme, eu comprei um pitbull. Qualquer coisa que vai demonstrar que o Vander está preocupado que aquele fato torne a acontecer. Aí ela fala, aceito. Caso contrário, se o Vander não fez nada, se ela perguntar para o Vander, Vander, o que você fez para o ladrão não entrar de novo na sua casa? Ah, eu não fiz nada, eu tenho seguro. Ela fala, beleza, continua com seu seguro aí, só que só vai ficar com 10 mil. Entenderam? Vigência. Bom, acabei de dizer que vigência é isso que eu estou falando para vocês. A vigência pode ser por 1 ano ou pode ser por um prazo menor. Lembrando, quando fazemos um seguro por prazo menor, o que a gente chama de prazo curto, o prêmio se agrava em relação a 1 ano. Quando fazemos um seguro por prazo curto, o prêmio é superior se comparado proporcionalmente a 12 meses. Fazer uma conta de padaria. Imagina que um seguro que você vai fazer por 1 ano custa R$120. Isso quer dizer que por mês custa R$10. Digamos que você tenha que fazer esse seguro por 4 meses. Não vai cobrar R$40. Talvez cobre 45, 50. Cobra um pouquinho mais. Porque você tem a gente chama que você tem uma concentração de risco por aquele prazo. E aí isso cobra um pouquinho mais, tá bom? Então não é proporcional. Aprendam isso. É diferente de um cálculo de endosso, que é feito pro rata temporis. Aí muda de figura. Pro rata temporis, pega-se o prêmio, divide por 365 e calcula pelos dias restantes, ou pelos dias de cobertura. Simples assim. O seguro, isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, mas é importante que se saiba. Todo seguro, ele começa a valer a partir da 24ª hora do dia da cobertura. A partir da 24ª hora do dia da cobertura. Nunca, na hora que o seguro foi contratado. Professora, são 10h35, acabei de transmitir uma proposta de um seguro de uma bicicleta de um cliente meu. Às 10h36 está coberto? Não. Às 10h37? Não. Olha, eu já recebi a apólice da seguradora, eu transmiti, ela já me devolveu a eletrônica às 10h40. Está coberto? Não. Então, quando é que está coberto? A partir da meia-noite de hoje estará coberto. Da meia-noite de hoje. E não agora. Sempre a partir da 24ª hora. Isso vale para qualquer seguro. Qualquer seguro. Seja de carro, seja de bicicleta, seja de pessoas, seja de condomínio, seja de um avião. Qualquer seguro. Um risco de engenharia é sempre a partir da 24ª hora do risco. Professor, eu ainda não paguei o boleto. Isso não tem nada a ver. Meu cliente não pagou a parcela vai vencer depois de amanhã. Beleza, não tem problema nenhum. O valor a ser pago para a garantia do prêmio. Mas é assim que funciona, Wander. Pode olhar em qualquer apólice. Qualquer apólice. Aí, Wander, tu trabalha com seguros? Não. Então, aí a gente começa a entrar num problema. Aí a gente entra num pequeno problema. Qual é esse pequeno problema? Alguns dos senhores que trabalham com seguros estão cansados de fazer seguro de automóvel e tem uma ou outra companhia que fala assim, ó, manda a policy, manda a cópia da nota fiscal ou manda um documento que está coberto o seguro. Aí é produto, tá bom? Aí é produto. Então, Fábio, aí é produto, Fábio. Volto a repetir, é produto. Produto. Pode ser que uma seguradora atenda na hora e pode ser que outra seguradora fala para você o seguinte, ó, não está na minha base ainda, só vou receber o arquivo no final do dia, não tenho que te atender.
Entendeu? E aí, como a Elaine está falando, vou dar cobertura provisória, não sei o que, não sei o que. Isso é produto e é de companhia para companhia. Em ramos patrimoniais, não existe isso. Não existe cobertura provisória. A cobertura em ramos patrimoniais só se dá, e quando se dá, mediante a vistoria prévia. A vistoria. André, professor, a seguradora dispensou a vistoria. Aí muda de figura. Aí é um problema da seguradora. É produto. Pela tarifa, obrigatoriamente deveria... É o que eu estou falando, mas eu estou repetindo a mesma coisa. Pela tarifa, não pelo produto, Fábio, pela tarifa, só se dá cobertura de um bem que é usado ou de um patrimônio mediante a vistoria, pela tarifa. Agora, as seguradoras, dentro dos seus produtos, podem dispensar a vistoria. Então, assim, quanto custa uma vistoria de um seguro residencial? 200, 300 reais para fazer uma vistoria de um seguro residencial. Tá bom? Quanto é o prêmio de seguro? 200, 300 reais. Amigo, quer saber? É melhor receber o prêmio, não fazer a vistoria e na hora de um sinistro eu vou ver o que acontece. Aí ele dispensa. Aí, beleza. Mas a cobertura, Fábio, a cobertura não só se dará efetivamente, depois da 24ª hora desse dia. Nunca antes. Peraí, Fábio, peraí. Deixa eu só ver o que a Paula está escrevendo aqui, eu já te abro a voz. Se faz o seguro, mas a partir das 20 coberto. Não, aí tudo bem, Paula, tá coberto. Aí, Paula, não tem estresse nenhum. Aí é o produto da seguradora que permitiu o pagamento a posterior. Nenhum estresse. Pode falar, Fábio, por gentileza. Bom dia. Sim. Isso é, isso é. Agora, a Allianz pode fazer um negócio contigo assim, eu te dou uma cobertura provisória, depois que tu fizer a vistoria, ou depois que tu me mandar a nota fiscal, aí é produto de seguradora. Bateu num poste, entrou num poste. Sim, fica à vontade.
vamos lá. De forma técnica, bem objetivo, se o carro saiu meio-dia da concessionária, virou na primeira esquina, bateu num poste ou foi roubado, e a vigência da pólice é 10 de agosto, e ele acabou de pegar o carro, ele pegou o carro às 10 da manhã, não tem cobertura securitária pela tarifa. Porque aqui nós estamos falando de tarifa, tá bom? Não teria cobertura securitária. Se alguma seguradora, por alguma questão interna, por produto, resolver dar cobertura, ela terá um problema muito sério se amanhã ela sofrer uma fiscalização da SUSEP. E ela vai ter que explicar isso, alegando A, B ou C. Aí é uma questão de produto. Por quê? Tecnicamente, contabilmente, esse seguro só começa a valer a partir da meia-noite e, contabilmente, ela só pode indicar prêmio para este seguro a partir da meia-noite. Então, ela não pode gerar uma despesa contábil sem que ela tenha uma origem, uma receita. Então, eu te diria assim, e aí eu vou te falar, como você bem colocou, da experiência. Eu, André, gestor de companhia de seguros, não tive um nem dois. Eu vou te falar que eu tive pelo menos uns 5 a 6 casos com essa característica do segurado fazer, inclusive, vistoria durante o dia, ir para a casa da sogra. Tem um caso que é muito, muito importante, assim, ela comprou um carro, fez a vistoria no carro, foi para a casa da sogra, parou na frente da casa da sogra para pegar a esposa, ou levar a esposa na casa da sogra, jantar, não sei o quê, e quando saiu o carro foi roubado. O roubo deve ter ocorrido entre 10, hoje eu não lembro mais o horário, mas vamos falar assim, entre 10 e 11 horas da noite. Ele registrou o BO e entrou com aviso de sinistro. E a seguradora negou o sinistro, dizendo que não havia cobertura securitária, porque o seguro só ia valer a partir da meia-noite daquele dia. Eu estou falando de um tempo, Fábio, em que não havia tanta transmissão de status, de vistoria, de uma série de coisas no sistema das seguradoras. Era tudo muito mais manual. Estou falando de 7, 8 anos atrás, tá bom? Era quando eu trabalhava numa seguradora. E aí, Paula, parece que você leu exatamente o que eu ia falar. Então, assim, eu normalmente, quando eu tenho um carro zero, alguma coisa assim, eu sempre faço a vigência um dia antes do cara retirar o carro. Mesmo que ele fale para mim, eu vou retirar amanhã, e ele só vai retirar depois de amanhã, beleza. Eu vou fazer o seguro hoje, emito, quando você for pegar teu carro zero, acabou. Professor, eu estou falando de um endosso. Vai ser endosso. Mesmo assim, eu vou tentar fazer alguma coisa. Agora, Fábio, vou repetir para você. Quando você fala da questão de assistência 24 horas, eu também, Bradesco, uma vez precisei usar assistência, meu seguro foi emitido na Bradesco, mas já tinha 2 dias de emissão. E eu precisei usar a assistência da Bradesco, e a Bradesco me deu suporte na assistência. O que acontece é que tem seguradoras que transmitem informações, tem seguradoras que trabalham com assistências integralizadas ao sistema dela, e tem seguradoras que não trabalham. Se essa seguradora que você demandou assistência trabalhar com assistência integralizada, ela vai conseguir enxergar que você transmitiu uma proposta de assistência. E aí talvez ela vá dar uma assistência para você. Agora, se for uma seguradora, vamos pegar um exemplo da Sura, por exemplo, que ela não tem uma assistência integralizada, ela faz tudo através de terceirizada, ela pega um arquivo num dia e manda para essa prestadora de serviço no outro dia. Então, naquele dia, você talvez vá ter que pagar a assistência para depois receber um reembolso. Então, isso pode acontecer. Tá bom? Então, eu já vou te chamar, Paula, só um minuto. Então, em geral, só deixando claro, apesar das pessoas, esse caminhão que você fez, só para deixar claro, tecnicamente falando, pelo que está no contrato, e o contrato é direitos e obrigação, pelo direito, você só teria direito a uma cobertura securitária a partir da meia-noite daquela data. É isso que está dizendo o contrato. Não está dizendo nada diferente disso.
É tudo. Então, é tudo. Assistência 24 horas não é uma cobertura. Assistência 24 horas na seguradora é uma prestação de serviço. É um benefício. Então, ela desqualifica. Tanto é o seguinte, que se você chamar assistência e eu não tiver na minha base a informação dessa assistência, eu vou olhar para você e falar o seguinte, Fábio, vai lá, contrata o guincho, te vira. Depois me manda a nota fiscal para cá, que eu vou analisar a possibilidade de reembolso. E outra coisa que eu vou te falar, que aí eu já vi acontecer, Fábio, eu já tive uma assistência mais ou menos nessa linha sua, em que o segurado ficou tão bravo com a seguradora, que ele, ao emitir a apólice, como ele não conseguiu assistência, não estou falando de um dia, estou falando de cerca de um dia, tá? Entre a emissão e a necessidade, que esse segurado ficou tão bravo com a seguradora que ele falou, não vou fazer mais seguro com ela. A seguradora olhou, o boleto ele não pagou, cancelou a apólice. E foi uns 2.000 e poucos reais, porque a gente está falando de um caminhão, tá bom? Deu um mês e pouquinho, o segurado me ligou, André, a seguradora está me ligando aqui cobrando R$2.500 por causa do seguro. Aí eu não entendi por quê. Como é um seguro que não havia, não é risco decorrido, é a decorrer, não tinha por que cobrar. Aí eu liguei na seguradora. A seguradora olhou e falou, não estou cobrando seguro, estou cobrando a prestação de serviço porque ele fez uma promessa de fazer o seguro comigo, não fez o seguro, e agora eu estou cobrando assistência. Então é um direito dela, porque ela prestou o serviço a título de uma promessa dele virar cliente dela. Ele ficou bravo por uma circunstância, decidiu não pagar, porque a assistência deve ter demorado, alguma coisa assim, agora eu não lembro exatamente o que aconteceu, ficou meio bravo e falou, não vou pagar isso aqui, não quero mais esse seguro. Direito dele. Só que, por outro lado, a seguradora falou, eu prestei o serviço, é direito meu cobrar dele, porque ele não faz, eu não tenho mais como contabilizar isso como uma despesa minha. Pronto. E aí eles ficaram brigando, ele teve que pagar os R$2.500 para ela na época. E a seguradora está errada? Eu olho muito crítico, tá? Não, tá certo. Ela pode ter atrasado a prestação de serviço, ela pode ter errado, mas isso não dá o direito do cara simplesmente olhar e falar assim, agora cancela tudo que eu não quero mais nada. Então, só deixando bem claro, a vigência começa a partir da 24ª hora do dia, e não às 10 da manhã ou às 5 da tarde. Ana Paula, pode falar? Oi, professor. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer. Professor, uma dúvida. O senhor disse que a regra da SUSEP é essa, né? Em relação à cobertura. Mas a maneira de eu se operar, elas podem operar de outra forma. E se acontecer isso, elas são fiscalizadas. Só porque a minha dúvida, porque hoje em dia, quando a gente trata com um comercial de uma seguradora, eles falam que tem cobertura na hora. Como que fica isso? Então... Para vender o produto, tem cobertura, pode vender cobertura. Assim, alguns casos eu já vi pagar. Eu sou muito velho, entendeu? Nesse mercado de seguros, eu acho que é isso. Hoje tem muito comercial que só sabe ler, ele é papagaio, né? Ele nem entende muito de seguro, ele só repete aquilo que falam para ele, estamos na semana de vender consórcio, estamos na semana de vender vida, estamos na semana disso, na semana daquilo, eu estou em campanha, vende para mim alguma coisa do portal que eu te dou uma bolsa, uma mochila, essas coisas. E me perdoe aqui o desabafo que eu estou fazendo, mas essa é uma questão do produto e do comercial, da falha dele. Então, se lá... eu vou só finalizando, Paula. Tecnicamente falando, qualquer seguro, inclusive seguro de vida, tá bom? Inclusive seguro de vida. Eu só não vou falar de um seguro porque eu desconheço isso. Saúde. Eu sou um analfabeto para seguro de saúde. Mas até para seguro de vida. Quando você contrata um seguro de vida, ele só começa a valer a partir da meia-noite do dia da contratação. Não estou falando nem da carência de suicídio. Estou falando de vigência.
Entendeu? Paula, mas ele ajuda muito. Se você não tiver um bom relacionamento comercial, você fecha a porta para o técnico. Na prática, sim, eu estou atuando há 17 anos, meu marido tem corretora há 30. Eu sei disso, Paulo. Eu fui comercial de seguradora. Então, assim, se ele fala uma coisa, então, assim, eu falo por mim, toda vez que eu vou vender um produto, ou as minhas funcionárias, eu sempre oriento, vai para a regra contratuais, condições gerais, né, que agora é contratuais. Lê o produto, lê a regra que se enquadra, encaixa ali, printa e salva no arquivo online, né? Então, assim, eu faço isso, só que não é a prática, né? Tem cobertura. Quando você está numa concorrência, mas o corretor falando de tal, até você provar, porque, assim, o seguro na prática, aqui na teoria, ele é uma coisa. Na teoria, ele é uma coisa. Na prática, ele não é tão bem assim. Sim. É na hora que a gente tem um sinistro, que a gente descobre coisas. Mas, em comercial, gente, uma seguradora, ela é dividida. Eu, André, fui comercial de seguradora por 25 anos. Eu lá também já trabalhei em seguradora. Então, lá de baixo até cargo de gestor de filial, tá bom? Foram 25 anos. Então, assim, só que era uma outra época, um outro tempo, as coisas eram um pouco diferentes, até você, como você trabalhou em seguradora, você sabe disso, até as informações chegavam diferentes, a gente recebia materiais de informações. Hoje em dia, chega um e-mail e diz, mudou a condição geral, às vezes o cara não tem nem condição de ler. Antigamente vinha lá uma folhinha dizendo que estava mudando. Hoje em dia é muito mais dinâmico. E o que eu digo a vocês é assim, dentro de uma seguradora eu tenho 3 linhas, que é a linha de produto, é a linha comercial e a linha de sinistro. O produto faz o produto para ser comercializado conforme as regras. Conforme as regras. O comercial, ele vende aquilo que é importante para a venda. Um comercial jamais vai olhar... Existem comerciais que fazem isso, fala, minha vírgula ruim é isso aqui. Ele nunca vai destacar o que é ruim no produto dele. Ele só destaca aquilo que é bom. Só que o sinistro, ele só se baseia no preto, no branco. Então, quando ele lê lá que começa a partir da 24ª hora, ele vai entender que é a partir da 24ª hora e acabou. Fora disso, ele recusa. Quando ele recusar, eu, corretor de seguros, vou olhar para a seguradora e falar, mas isso aqui, isso assim, isso assado. A partir daí é uma outra história, que aí já não é mais um outro processo, que pode a seguradora deferir ou indeferir à vontade dela, baseado na regra. Se ela falar, não vou pagar, ela não está errada, porque o contrato diz que a obrigação dela é honrar o sinistro a partir da meia-noite, tecnicamente falando. E se ela falar, eu vou pagar, ela vai pagar a ex-gratia, de graça, entre aspas, a vontade dela e acabou. Aí é um problema dela. Talvez para pagar, ela faça o seguinte, deu sinistro, deu. Cancela essa pólice, emite uma pólice com uma data anterior, um dia anterior, para gerar o fato contábil e o registro internamente, e aí paga o sinistro. Porque aí não teria jeito. Ela não vai falar, você, corretor de seguro, faça isso. Ela vai fazer isso internamente. Vai ter lá uma caneta que vai falar, a gente precisa gerar o registro contábil da entrada da obrigação para poder pagar o sinistro. Então, gera a pólice aí. Acabou. Mas aí é uma prerrogativa da seguradora. Tá bom? Então, Fábio, exatamente. Essa é a regra. Se cumprida, a gente precisa entender disso. Se não cumprida, é outra história, é um produto da seguradora. E, mais uma vez, eu não estou falando mal dos comerciais, tá bom? É que, hoje em dia, eles têm tantas coisas para fazer que não é só vender, é campanha, é meta, é zap, é visita. As seguradoras estão enxugando seus tamanhos.
Antigamente um comercial atendia 70, 80 corretores, hoje já atende 300. E com a pandemia ainda, alguns trabalhando ainda em home office, sem contato direto com as suas diretorias e as suas subscrições, fica pior. Sobre franquia e POS. É óbvio que por ser um laboratório, ramos de diversos, você tem franquias que têm que ser ajustadas ao longo do tempo, como bem as POS. Para que não haja lá na frente um problema de uma má precificação do risco. E a precificação não se dá só no prêmio, se dá também na franquia. É sempre bom lembrar que quanto maior for a franquia, menor vai ser o prêmio, né? É inversamente proporcional franquia e prêmio. Os seguros de RDs têm na sua forma de contratação, podem ser a risco absoluto, risco relativo ou risco total. Então, risco absoluto. Em geral, no mercado, até R$1 milhão, risco absoluto para equipamentos linha amarela. Em geral, no mercado, até R$1 milhão, risco absoluto para aquilo que é produto de linha amarela. Linha amarela, eu estou falando de construção civil, trator, escavadeira, retroescavadeira, por exemplo. Risco relativo, eu tenho um equipamento muito grande, uma máquina, pode ser um equipamento estacionário, pode ser uma linha de produção, ou eu tenho diversos tratores, faço uma apólice em limite único de indenização, né? Tenho 10 tratores, que somados dão R$1 milhão, mas eu não preciso contratar R$1 milhão, contrato 200, então contrato uma apólice de 200 por um risco de R$1 milhão. E pronto, é um risco relativo. Ou tenho 10 tratores que valem R$1 milhão, contrato R$1 milhão, risco total. O que eu, como corretor de seguros, tenho que lembrar é que quando eu falo de risco relativo e risco total, se contratado um VRD diferente do VRA, eu terei rateio, eu terei penalização de rateio. Só ver um negócio aqui. Beleza. Em geral, os riscos de ramos diversos, quando falamos de equipamentos, tem vistoria. Algumas vistorias são feitas de forma remota, outras vistorias podem ser dispensadas e outras vistorias são feitas de forma presencial. Ao se fazer uma vistoria, a seguradora pode aceitar o risco, pode negar o risco dentro daqueles prazos legais, que é de 15 dias, que são de 15 dias, perdão, ou pode, inclusive, devolver a proposta e falar o seguinte, risco classificado de forma errada, sugiro a correção. E aí, alterar franquias, prêmios e até o limite da cobertura. Difícil a seguradora fazer isso, mas é possível que ela faça, tá bom? Algumas seguradoras preferem deixar do jeito que está e falar, na hora que der um sinistro, eu digo que o corretor contratou errado e o problema é dele. Seguradora nenhuma se expõe dizendo se o valor contratado é bom ou ruim para o seguro. Ela nunca vai fazer isso. Quem tem que definir se o valor é correto ou não é o segurado, no máximo com a assistência e consultoria do seu corretor de seguros, tá bom? Hoje em dia é muito comum a vistoria remota, foto de celular, essas coisas todas. E quando falamos de equipamentos portáteis, como computadores, notebook, celular, aquela vistoria feita através desses aplicativos que permitem a invasão de um sistema para olhar se está funcionando, se não está funcionando, como é que é a tela, se existe ou não o equipamento pelo famoso IP do equipamento, tá bom? Gente, eu me atrasei em 1 minuto, mas em linhas gerais é isso, esse era o primeiro capítulo. Na próxima aula a gente já vai entrar agora aqui era a parte teórica, por isso que a gente se alongou um pouco mais. A partir da próxima aula a gente já entra na matéria específica, tá bom? A gente vai conversando, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Bom dia a todos.